Você não é quem você pensa que é. Essa frase pode soar estranha, mas e se eu te dissesse que dentro de você existe uma parte oculta, uma versão sua que você desconhece e que pode estar sabotando sua vida sem que você perceba? Hoje, vamos mergulhar fundo na psicologia e na filosofia para desvendar esse mistério. Vamos falar sobre a sombra de Carl Jung e como o antigo estoicismo pode nos dar as ferramentas para enfrentá-la e, finalmente, nos tornarmos mestres de nós mesmos. Então, o que exatamente é essa tal de sombra? O famoso psicólogo Carl Jung descreveu a sombra como o nosso outro eu, um porão escuro na nossa mente, onde jogamos tudo aquilo que não gostamos em nós mesmos. Pense naquelas características que a sociedade, sua família ou até você mesmo consideram inaceitáveis: raiva, inveja, egoísmo, preguiça. Desde criança, aprendemos a reprimir esses traços para sermos aceitos e amados. O problema é que eles não desaparecem. Eles se acumulam nesse porão escuro, formando uma personalidade autônoma, a sombra. E como essa sombra age? Ela se manifesta de maneiras sutis e traiçoeiras. Sabe aquele momento em que você explode de raiva por algo pequeno? Ou quando você julga duramente alguém por um defeito que, no fundo, você também tem? Isso é a sombra projetando-se no mundo exterior. Ela nos faz agir de forma impulsiva, tomar decisões que nos prejudicam e repetir padrões destrutivos. É como ter um inimigo interno que conhece todas as suas fraquezas, porque ele é feito delas. Ignorar a sombra é como tentar dirigir um carro com alguém no banco de trás, puxando o volante na direção oposta. Cedo ou tarde, o acidente é inevitável. Agora, onde o estoicismo entra nessa história? Se a psicologia de Jung nos dá o mapa do nosso mundo interior, o estoicismo nos dá a bússola e as ferramentas para navegar por ele. O estoicismo é uma filosofia prática, nascida na Grécia Antiga, que nos ensina a viver uma vida de virtude e tranquilidade, mesmo diante das adversidades. Filósofos como Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio não viam as emoções negativas como algo a ser reprimido, mas como parte da natureza humana a ser compreendida e gerenciada com a razão. O estoico pratica a autoconsciência constante. Ele se pergunta: por que estou sentindo isso? O que está sob meu controle e o que não está? Essa prática de autoexame diário é a lanterna que precisamos para iluminar o porão escuro da nossa sombra. Em vez de se assustar com o que encontra lá, o estoico observa com calma. Ele reconhece a raiva, a inveja, o medo, mas não se identifica com eles. Ele entende que esses são apenas impressões e que ele tem o poder de escolher como reagir a elas. A aceitação estoica não é resignação, mas um reconhecimento corajoso da realidade, tanto externa quanto interna. Aqui chegamos ao ponto crucial. Como essas duas poderosas tradições se complementam. Jung nos diz que precisamos integrar a sombra. Isso não significa se tornar uma pessoa má, mas sim reconhecer e aceitar essas partes reprimidas como sua. É trazer o conteúdo do porão para a sala de estar, olhar para ele e dizer: sim, isso também faz parte de mim. Essa integração libera uma quantidade enorme de energia psíquica, que antes era gasta na repressão. O estoicismo nos ensina a integrar tudo de forma segura e construtiva, através da razão, da disciplina e da virtude. Quando você identifica um traço sombrio, como a inveja, o estoicismo não diz para você agir com inveja. Pelo contrário, ele te convida a analisar essa emoção. Por que sinto inveja dessa pessoa? O que ela tem que eu acredito que me falta? Isso está realmente sob meu controle? Essa análise racional impede
que a sombra tome o controle. Você reconhece o sentimento, mas escolhe agir com virtude, talvez transformando a inveja em inspiração ou focando em seu próprio caminho. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você se irrita profundamente com pessoas que se exibem pela lente de Yun. Essa irritação pode ser uma projeção da sua própria sombra. Talvez exista uma parte de você que deseja reconhecimento, mas que você reprime por medo de ser julgado como arrogante. Agora, aplique o estoicismo. Em vez de julgar a outra pessoa, você se volta para dentro. Você reconhece esse desejo de reconhecimento em si mesmo. Você aceita que ele existe. Em vez de deixar essa energia se transformar em amargura, você a canaliza de forma produtiva. Talvez você decida se dedicar mais ao seu trabalho para obter reconhecimento por seu mérito. Ou talvez perceba que a validação que realmente importa é a sua própria. Você integrou a sombra, usando a razão estoica para guiar a ação. Então, como você pode começar essa jornada de autoconhecimento hoje mesmo? O primeiro passo é se observar sem se julgar. Anote no diário as emoções intensas que sentir ao longo do dia, principalmente as negativas. Pergunte-se: o que me irritou hoje? O que me deixou com inveja? O que eu julguei nos outros? Esse é o mapa do tesouro para encontrar sua sombra. O segundo passo é a aceitação radical. Olhe para o que você escreveu e aceite que esses sentimentos e pensamentos fazem parte de você. Não lute contra eles. Apenas observe. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio: a nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizerem dela. O terceiro passo é a ação virtuosa. Uma vez que você reconhece um traço sombrio, pergunte-se qual seria a maneira virtuosa de lidar com essa energia. Se você reconhece uma tendência à preguiça, use essa consciência para praticar a disciplina. Se reconhece a raiva, use-a como um sinal de que um limite seu foi cruzado e aprenda a comunicá-lo de forma assertiva, não agressiva. A ideia não é eliminar a sombra, mas dançar com ela, usando a sua energia para o nosso crescimento. Essa jornada de integrar a sombra não é fácil. Requer coragem, honestidade e disciplina. Mas talvez, a jornada mais importante que podemos empreender. É o caminho para deixar de ser uma marionete de impulsos inconscientes e se tornar o arquiteto da própria vida. Ao iluminar nosso lado escuro, não encontramos um monstro, mas uma fonte de poder, criatividade e autenticidade que estava esperando para ser libertada. Não se trata de se tornar perfeito, mas de se tornar completo. Obrigado por me acompanhar nesta exploração profunda da mente humana. Se você gostou deste vídeo e quer continuar essa jornada de autoconhecimento, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe um comentário abaixo, compartilhando uma reflexão sobre sua própria sombra. Até a próxima!